História infantil: O Patinho Estranho. Em um parque cheio de árvores, risadas e Wi-Fi, vivia uma comunidade de patos muito moderna. Eles passavam o dia nadando, tirando selfies e postando vídeos de dança no lago do parque. Tudo era perfeito até que um novo ovo começou a balançar diferente no ninho. Do ovo saiu um patinho. Bem, digamos, fora do padrão. Ele tinha penas meio arrepiadas, um biquinho torto e um olhar curioso, sempre sonhando acordado. A mamãe pata o olhou e disse carinhosamente: "Bem-vindo ao mundo, Léo!" Mas os outros patinhos riram. "Olha o pato bugado! Parece que saiu de um download com erro!" Léo tentou rir junto, mas por dentro doeu. Ele queria ser igual aos outros, mas quanto mais tentava, mais atrapalhado ficava. No dia seguinte, os patinhos estavam ensaiando uma dancinha nova para o Duck Talk e Léo resolveu participar. Tentou girar, bater as asas, dar um pulinho. Splash! Caiu de bico na água. Os outros caíram na gargalhada. Esse aí não vai viralizar nem no grupo da família. Triste e envergonhado, Léo se afastou do lago. Talvez eu devesse encontrar um lugar onde eu realmente me encaixe, pensou. Caminhou por horas até encontrar uma tartaruga andando de skate, de boné para trás e fones de ouvido. "Ei, pequeno, pra onde vai com essa carinha caída?" perguntou ela. "Sou diferente demais. Ninguém gosta de mim." A tartaruga riu devagar. "Ué, e quem disse que ser diferente é ruim? Eu sou uma tartaruga skatista. Já viu muitas por aí?" Léo riu pela primeira vez em dias. Tina, a tartaruga, o ensinou a andar no ritmo certo. Às vezes, o segredo é ir devagar, mas com propósito. Enquanto seguiam juntos, conheceram Rafa, um esquilo cheio de energia, que vivia com uma camerazinha pendurada no pescoço. "Ei, vocês dois são ótimos! Posso gravar pro meu canal?" Aventura Animal. Rafa começou a filmar tudo, inclusive as trapalhadas de Léo. Quando o vídeo foi postado, adivinha? Bombou! "Léo, você viralizou!" disse Rafa animado. "Eu? Com essas penas tortas?" Justamente, o pessoal adorou sua autenticidade. Todo mundo é igual na internet. "Mas você é real!" Aos poucos, Léo começou a perceber que o que o tornava diferente era, na verdade, o que o tornava especial. Mas ainda faltava algo. "Preciso descobrir quem eu sou de verdade", disse ele, olhando o reflexo na água. Foi então que apareceu Dona Olga, uma garça elegante e serena. "Jovem Léo, às vezes, o que você procura já está dentro de você", disse ela com voz suave. "Mas e se eu nunca for bom o bastante?" "Ah, meu querido, o bambu demora anos para crescer, mas quando cresce, ninguém o derruba. Seja paciente com o seu tempo." Os dias passaram. Léo seguiu aprendendo com os amigos e, aos poucos, foi se sentindo mais confiante. Seus passos ficaram firmes, seu olhar mais seguro, e suas penas começaram a mudar, brancas, suaves e brilhantes como nunca antes. Quando ele voltou ao lago, os patos quase não acreditaram. "Uau! Quem é esse?" "É o Léo." "Mas ele tá lindo." Léo sorriu. O mesmo Léo de antes. Só que agora, feliz sendo quem sou. Os patos ficaram com vergonha. "A gente zoou você, e agora você é um cisne de verdade." "Não tem problema", respondeu Léo. "Todo mundo precisa aprender a ver com o coração, não com os olhos." Desde então, Léo nadava tranquilo, sem se preocupar em se encaixar. E o mais curioso, os outros patos começaram a imitar o estilo natural dele. Até criaram uma nova tendência no Duck Talk. #Seja Você Mesmo Challenge. Léo só ria. Porque agora ele sabia que ser diferente não era um defeito, era um dom. Mensagem final. O mundo precisa de mais patinhos diferentes, que tenham coragem de ser eles mesmos. Porque é assim que nasce a verdadeira beleza. História infantil: O Lobo que Não Era Mau. Era uma vez no coração de uma floresta muito viva, cheia de árvores dançantes e pássaros que cantavam desafinado de propósito, vivia um jovem lobo chamado Lupe Diferente, do que os livros e as histórias antigas contavam.
Lupe não era mau, nem bravo, nem assustador. Ele era desajeitado, tímido e meio atrapalhado, sempre tropeçando nas próprias patas. Um belo dia, enquanto tentava treinar seu uivo, que mais parecia uma galinha gripada, Lupe ouviu um barulho de risadas. Curioso, caminhou entre os arbustos e encontrou 3 animais. Uma coelhinha branca muito esperta chamada Lila, um esquilo ruivo hiperativo chamado Pip e uma coruja pequenininha de óculos chamada Dona Nanda. Quando eles o viram, deram um grito tão alto que até as nuvens se assustaram. "Ah, um lobo!" gritaram os 3. Lupe tentou explicar. "Calma, eu não mordo, nem sei morder direito, meus dentes são meio tortos." Mas ninguém acreditou. Mesmo assim, Lupe não desistiu. Ele queria provar que não era mau. Então, no dia seguinte, apareceu na clareira levando um cesto de frutas. "Trouxe lanchinho", disse com um sorriso torto. A coelhinha Lila desconfiou, mas o esquilo Pipe correu para pegar uma maçã. "Ei, isso é bom", disse ele, já com a boca cheia. Aos poucos, os 3 começaram a perceber que Lupe era diferente, no bom sentido. Mas o grande teste de amizade veio quando uma tempestade enorme atingiu a floresta. Ventos fortes arrancaram galhos, as chuvas formaram poças gigantes e todos correram para suas tocas. Todos, menos Lila, que ficou presa sob um tronco caído, Pipe correu até Lupe, desesperado. "Lupe, a Lila, ela está presa." Lupe não pensou 2 vezes. Com toda a sua força, que ele nem sabia que tinha, levantou o tronco. "Lila, está tudo bem agora." A coelhinha olhou para ele, emocionada. "Obrigada, Lupe. Você salvou minha vida." No dia seguinte, o sol voltou a brilhar e a floresta parecia cheirar a arco-íris. Lila, Pip e Dona Nanda reuniram todos os animais para contar o que tinha acontecido. "O Lupe não é um lobo mau", disse Lila, firme. "Ele é nosso amigo e um herói." Todos olharam para Lupe com admiração. "Eu? Herói?" Ele perguntou, corando sob a pelagem. "Achei que eu só fosse desajeitado." Desde então, Lupe virou o protetor oficial da floresta, mesmo tropeçando às vezes. E a cada novo dia, ele aprendia que ser gentil é mais poderoso do que ser forte. E os animais aprenderam também que ninguém deve ser julgado pela aparência. Afinal, até um lobo desengonçado pode ter o maior coração da Floresta. História do dia: João e o pé de feijão. João era um menino aventureiro e otimista, que vivia com sua mãe numa pequena casa simples. Mesmo com poucos recursos, ele sempre acreditava que algo incrível poderia acontecer a qualquer momento. A mãe de João, sempre carinhosa, mas muito preocupada com as contas, explicou que precisavam vender a vaca da família para conseguir comprar comida. João ficou triste, mas sabia que precisava ajudar. No dia seguinte, João levou a vaca até a estrada. Mimosa era sua amiga de infância e despedir-se dela apertava seu coração. Enquanto andavam, João a acariciava, tentando ser forte. Foi então que, no caminho, um homem misterioso apareceu. Ele tinha um sorriso estranho e ofereceu a João feijões mágicos em troca da vaca. João ficou confuso, mas sua curiosidade falou mais alto. Mesmo desconfiado, ele aceitou a troca. O homem garantiu que aqueles feijões tinham poderes extraordinários. Ao chegar em casa, sua mãe ficou desesperada ao saber que João havia dado a vaca por simples feijões. Triste e frustrada, ela os jogou pela janela. Naquela noite, porém, algo extraordinário aconteceu. Os feijões começaram a brilhar no quintal, como se estivessem despertando. Quando o sol nasceu, João abriu a porta e não acreditou no que viu. Um gigantesco pé de feijão havia crescido até o céu, tão alto que desaparecia entre as nuvens. Mesmo sentindo um pouco de medo, João percebeu que aquela era sua chance de mudar tudo. Com coragem, começou a subir o pé de feijão, segurando folhas enormes e respirando fundo a cada passo.
Depois de subir muito, ele chegou a um mundo mágico nas nuvens, cheio de brilho e mistério. Logo adiante, encontrou um castelo gigantesco, com portas tão grandes quanto a casa onde morava. Dentro do castelo, João descobriu uma galinha dourada que botava ovos de ouro. Encantado, aproximou-se e percebeu que não estava sozinha. Em uma mesa enorme, havia também uma harpa mágica, viva, que falava e cantava. A harpa pediu sua ajuda para fugir daquele lugar, e João decidiu que salvaria ambos, mas de repente o chão tremeu. O gigante apareceu enorme, bravo e atrapalhado. Quando viu João, gritou tão alto que as janelas sacudiram. Começou então uma perseguição barulhenta pelo castelo. O gigante tropeçava, derrubava móveis, enquanto João corria o mais rápido que podia. Ele pegou a harpa que gritava: "Corre!" E logo a galinha dos ovos de ouro pulou em seus braços. Agora, os três precisavam fugir juntos. João correu de volta para o pé de feijão e começou a descer loucamente, escorregando pelas folhas enormes com a harpa e a galinha nas mãos. O gigante tentou segui-lo, mas era pesado demais, e o pé de feijão balançava perigosamente. João, por sorte, chegou ao chão primeiro. Ofegante, mas feliz, ele correu para chamar sua mãe. Ela saiu da casa assustada e mal acreditou no que viu. A galinha mágica colocou seu primeiro ovo de ouro, brilhante como o sol. A harpa começou a cantar, agradecendo emocionada por ter sido libertada. A vida de João e sua mãe mudou completamente. Eles renovaram a pequena casa, viveram com conforto e ainda ajudaram seus vizinhos, compartilhando sua nova sorte. No fim, João aprendeu que coragem e boas escolhas podem transformar até os dias mais difíceis e que a aventura sempre recompensa quem tem um bom coração. História infantil: A capivara que queria voar. Era uma vez, às margens de um rio tranquilo e brilhante, uma capivara muito curiosa que vivia cercada de amigos. O sol nascia dourado, as águas cintilavam e o vento dançava entre as folhas. Tudo era calmo e bonito, mas aquela capivara... ela tinha um sonho diferente. Enquanto todos nadavam felizes, ela olhava para o céu e suspirava. Como deve ser maravilhoso voar! Ela observava os passarinhos riscando o céu com asas leves e pensava: se eu tivesse asas, poderia ver o mundo lá de cima, sentir o vento no rosto e tocar as nuvens. Mas logo vinham as risadinhas dos outros animais da floresta. Capivara voando? Isso é impossível, diziam as araras, rindo com seus bicos coloridos. Você nasceu para nadar, não para voar, completava o jacaré, dando risadas entre bolhas d'água. Mesmo assim, a capivara não desistia. Ela acreditava que todo sonho merecia uma chance. Então, certo dia, acordou bem cedo, com o coração batendo forte. Hoje é o dia, eu vou aprender a voar. Primeiro, tentou pular de uma pedra. Abriu as patas, fechou os olhos e splash! Caiu direto na água. Depois, fez um par de asas com folhas grandes de bananeira. Subiu num tronco e gritou: agora vai! E lá foi ela. Pluft! Mais um mergulho espetacular. Os macacos gargalhavam nas árvores. Você é muito engraçada, capivara. Mas ela só balançou o rabo e respondeu com um sorriso: pode rir, mas um dia eu vou voar, nem que seja de alegria. Determinada, a capivara começou a observar os pássaros. Percebeu que eles batiam as asas com ritmo, com leveza. Tentou imitar correndo pela grama e levantando as patas. Por um segundo, o vento soprou mais forte e ela quase sentiu o corpo sair do chão. Eu consegui? Pensou ela, surpresa. Mas logo tropeçou em uma pedra e rolou ladeira abaixo, rindo de si mesma. Cansada, deitou perto do rio. O sol se escondia e o céu ficava laranja e roxo. Talvez eu nunca consiga voar, murmurou. Então, uma borboleta pousou em seu focinho e sussurrou: quem disse que você precisa de asas para voar? A capivara arregalou os olhos. Como assim? A borboleta sorriu, batendo as asinhas douradas.
Voar é sentir o coração leve. Às vezes, a gente voa quando sonha, quando ajuda um amigo ou quando faz algo que deixa a alma feliz. A capivara ficou pensativa. No dia seguinte, em vez de tentar voar sozinha, decidiu ajudar seus amigos. Empurrou o barquinho da tartaruga até a margem, ensinou os patinhos a nadar em fila e até ajudou o tamanduá a encontrar formigas para o jantar. E sabe o que aconteceu? Ela começou a se sentir diferente, mais leve, mais feliz, mais alta. Não que tivesse saído do chão, mas o coração dela parecia flutuar. Quando olhou para o céu e viu os passarinhos passando, sorriu. Dessa vez, não sentiu inveja, sentiu alegria, porque percebeu que de algum jeito ela também estava voando, só que por dentro. E assim, todas as tardes, a capivara sentava à beira do rio, observando o pôr do sol. O vento brincava com seus pelos e ela dizia baixinho: "Eu posso não ter asas, mas tenho sonhos e isso já me faz voar." E os passarinhos lá do alto, ao vê-la sorrindo, batiam as asas ainda mais fortes, como se dissessem: "Bem-vinda ao céu dos que acreditam." E a floresta toda, iluminada por cores douradas, parecia flutuar junto com ela, porque no fim das contas, voar não é sair do chão. Voar é nunca desistir de sonhar. Moral da história: quem sonha com o coração já sabe voar, mesmo sem ter asa. História infantil: o esquilo que queria ser o mais rápido da floresta. À beira de uma grande floresta cheia de árvores altas, riachos brilhantes e cheirinho de frutas maduras, vivia Pipoca, um esquilo pequeno, fofinho e ligeiramente atrapalhado. Ele tinha a cauda mais volumosa da floresta, os olhos mais curiosos e o maior sonho do mundo: ser o animal mais rápido de todos. Quando eu correr, ninguém vai nem enxergar minha sombra. Vou ser o Pipoca Turbo, dizia ele, fazendo pose em cima de um tronco e quase sempre escorregando logo depois. Todos na floresta gostavam muito dele, principalmente sua melhor amiga, Lili, uma passarinha azul que sempre ria das trapalhadas do esquilinho. "Pipoca, você é rápido, só que às vezes você esquece de olhar para frente", dizia ela, enquanto ele trombava em galhos, pedras ou até na própria sombra. Certo dia, a floresta inteira estava agitada porque o grande desafio da velocidade iria acontecer. Era a corrida mais famosa de todas, disputada por animais de todos os tamanhos: o coelho Boltinho, a corça Velozilda, o jabuti Zenô, que só participava porque o importante é o caminho, não a chegada, segundo ele. Pipoca ficou tão animado que subiu em 3 árvores diferentes só para anunciar: "Eu vou ganhar, anotem aí, Pipoca Turbo vai arrasar." Mas por dentro ele estava nervoso, muito nervoso, na verdade, apavorado. E se eu tropeçar? E se eu bater em uma árvore? E se eu perder para Zenô, o jabuti zen? Pensava ele, andando de um lado para o outro. Lili pousou ao seu lado e disse: "Pipoca, você não precisa ser o mais rápido, só precisa ser você." "Mas eu quero provar que consigo", respondeu o esquilo, apertando as bochechas de ansiedade. Durante a noite, Pipoca treinou, treinou e treinou. Mas quanto mais tentava ser rápido, mais tropeçava. Acabou dando um nó na própria cauda, caiu dentro de um arbusto cheio de flores e voltou para casa com cheiro de perfume floral. No dia seguinte, todos se reuniram na linha de largada. O narrador oficial, um papagaio falante chamado Locutorino, anunciou: "Senhoras e senhores voadores e rastejantes, preparem-se para a maior corrida do ano." Pipoca tremia como uma folha. Lili pousou em seu ombro e sussurrou: "Vai com calma. A corrida é sua, não dos outros." O apito soou: "Pi!" E todos dispararam. Boltinho parecia um foguete, Velozilda parecia vento puro, e Pipoca, bem, parecia um borrão tropeçando em outro borrão. Ele queria alcançar os outros, então correu tão rápido que nem percebeu.
Estava indo direto para um tronco caído. Ai, 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 ai. Bam! O esquilinho voou, deu 3 piruetas no ar e caiu em cima de umas folhas macias. Quando abriu os olhos, percebeu que o jabuti Zenô estava ao seu lado, andando tranquilamente. Você está bem, meu jovem? Eu acho que sim, disse Pipoca, meio zonzo. Você corre como o vento, mas olha tão pouco quanto uma pedra. Zenô sorriu devagar. A pressa faz você passar pela vida sem enxergar o melhor dela. Pipoca respirou fundo, levantou e desta vez começou a correr devagar. Não para ganhar, mas para tentar de novo. Olhou o caminho, desviou das pedras, saltou por cima das raízes e até ajudou uma formiguinha que estava carregando uma folha pesada. Enquanto isso, Lili voava acima dele gritando: "Isso, Pipoca! Agora você está indo!" Quando se aproximou da linha de chegada, Pipoca ouviu a multidão gritar. Ele achou que estava chegando em último, mas não. Ele havia ultrapassado vários animais que tinham se atrapalhado pelo caminho, inclusive Boltinho, que estava preso em um arbusto porque correu tão rápido que não conseguiu frear. Ao ver Pipoca se aproximando, Locutorino anunciou: "E não é que ele vem aí, Pipoca?" Devagar, mas constante, vem atravessando a linha de chegada. Ele cruzou a linha com um pulo, levantou os bracinhos e caiu sentado, rindo de si mesmo. Não ganhou o primeiro lugar. Na verdade, ficou em terceiro. Mas quando olhou ao redor, viu todos batendo palmas e Lili dizendo: "Você não foi o mais rápido, foi o mais esperto." Pipoca sorriu grande e respondeu: "Acho que agora entendi. Não preciso ser o mais rápido da floresta. Só preciso ser a melhor versão de mim mesmo." Zenô acenou lentamente com a cabeça. "E isso, meu jovem, você já é." E assim, Pipoca Turbo descobriu que às vezes a verdadeira vitória não é chegar primeiro. É aprender a caminhar e correr do jeito certo. História infantil: A Tartaruga e o Plástico. Era uma vez, no fundo do mar azulzinho, uma tartaruga chamada Lola. Lola não era uma tartaruga qualquer. Ela adorava cantar suas próprias músicas desafinadas, fazer piadas que só ela entendia e, principalmente, explorar os recantos mais brilhantes do oceano. Mas naquele dia, algo diferente estava acontecendo. Enquanto nadava animada cantando: "Lá vai a Lola, a mais veloz da escola", ela viu algo flutuando bem na sua frente. Era brilhante, colorido e estranho. "Uau! Será um tesouro mágico?" ela perguntou, arregalando os olhos. Lola se aproximou, cheirou, cutucou com a nadadeira e disse: Parece uma água viva, mas não mexe e não conversa comigo. Será tímida?" Logo atrás apareceu seu melhor amigo, Bibo, um peixinho amarelo que falava rápido demais e sempre parecia estar atrasado para alguma coisa. "Lola, Lola, Lola!" ele gritou. "Não encosta nisso! Isso é plástico!" "Plástico?" Lola arqueou a sobrancelha. "E por que ele está se passando por água viva? Muito ousado esse plástico." Bibo girou em volta do objeto, bufando. "Lola, isso é perigoso. Tartarugas confundem isso com comida. Já pensou se você engole um negócio desses? Aí você fica toda cheia, sem conseguir nadar, sem cantar suas músicas malucas. Não dá." Lola deu um passo para trás, assustada. "Como assim? Mas por que tem plástico no meu mar? Ele não pertence daqui. O oceano é a minha casa." De repente, eles ouviram um barulho vindo do alto. Uma garrafa caiu na água e afundou lentamente. "Ai, não!" Bibo lamentou. "Outro plástico chegando. Os humanos jogam isso sem pensar." Lola ficou pensativa. E quando Lola pensava, algo sempre acontecia. "Já sei!" ela gritou. "Vamos começar a Operação Limpa-Mar, a maior missão submarina de todos os tempos. Vamos juntar todo mundo e limpar essa bagunça." Bibo piscou 3 vezes. "Tipo, um mutirão? Com organização? E lanches?" "Sim", disse Lola.
Lanches de algas, claro. Em poucos minutos, Lola e Bibo chamaram todos os moradores da região. O polvo, a artista Tintim, que pintava tudo o que via. A sereia Mia, que adorava inventar melodias. E até o caranguejo Durval, famoso por implicar com tudo. Plástico? No meu quintal? Reclamou Durval. Ah, agora passou dos limites. Todos começaram a recolher copos, garrafas, sacolas e canudos que estavam espalhados pelo mar. Tintim transformou alguns em esculturas incríveis. Mia criou uma música especial para animar o grupo. Se o mar queremos salvar, o lixo temos que tirar. Lola liderava na operação como uma verdadeira chefe. Isso! Muito bem, pessoal. Vamos devolver a beleza do oceano. Quando terminaram, o mar parecia até sorrir. As cores voltaram a brilhar. Os peixes nadavam felizes e todos respiravam aliviados. Bibo olhou para Lola e disse: "Você é incrível, Lola. Se não fosse você, esse plástico ainda estaria enganando tartaruga inocente por aí." Lola riu, dando uma pirueta lenta. "O mar é nossa casa. E casa a gente cuida, né? Mas também precisamos que os humanos cuidem lá em cima. Se cada pessoa jogar o lixo no lugar certo, nosso oceano continua lindo." Todos concordaram, batendo nadadeiras e garras. E assim, naquele dia, Lola descobriu que vilões nem sempre têm pernas ou tentáculos. Às vezes, são feitos de plástico, mas também descobriu algo ainda mais importante, que com união, cuidado e consciência, qualquer mar pode ser salvo. E sempre que um pedacinho de lixo aparecia na água, Lola apontava e dizia: "Ei, esse aí não me engana mais." E todo mundo caía na risada. E assim termina essa história cheia de risos, emoção e uma grande lição. Cuidar do oceano é cuidar da vida. Inclusive da tartaruga Lola, a cantora mais desafinada e corajosa dos 7 mares. História infantil: O Pintinho e a Escola. Era uma vez um pintinho chamado Pipo, que tinha as penas mais bagunçadas de todo o galinheiro e um coração que batia mais rápido que milho caindo na tigela sempre que alguém falava a palavra escola. Escola? Ele repetia, arregalando os olhinhos. Isso come com ketchup? Pipo ia começar a estudar na escola do Campo Alegre, onde os filhotes aprendiam a contar grãos, cantar de manhã bem afinado e, principalmente, a fazer amigos. Mas naquela noite ele não conseguia dormir. "E se ninguém gostar de mim?" cochichou ele para a mamãe galinha. "Meu filho, até o sol precisa nascer todo dia para aprender a brilhar", respondeu ela, dando um abraço quentinho de asas. No dia seguinte, lá estava Pipo, tremendo mais que gelatina de milho. Assim que entrou na sala, tropeçou na própria patinha e ploc! Caiu bem no meio da roda. A sala inteira ficou em silêncio. Então, uma pintinha de laço azul começou a rir. "Você voa diferente", disse ela. Pipo baixou a cabeça. "Eu nem sei voar direito." Mas, antes que a tristeza crescesse, o professor Galo Cocoricó falou alto. "Turma, aqui ninguém precisa ser igual para ser especial. Vamos conhecer nosso novo amigo." Aos poucos, os outros pintinhos começaram a se aproximar. Um trouxe um grão de milho, outro contou uma piada, e a pintinha do laço azul disse: "Quer sentar do meu lado? Prometo não rir se você cair, muito." Pipo respirou fundo. Percebeu que todo mundo também estava aprendendo alguma coisa. Um tinha dificuldade para contar, outro desafinava ao cantar, outro morria de medo de ler em voz alta. E foi ali que ele entendeu algo importante. A escola não era um lugar para ser perfeito, era um lugar para crescer. No recreio, Pipo já estava correndo, rindo e até ajudando um colega que tinha deixado os cadernos caírem. Na hora de ir embora, ele disse para a mamãe:
Sabe a escola? Não precisa de ketchup, mas tem algo melhor: tem amigos. E assim, Pipo aprendeu que o medo é só o primeiro passo antes da coragem e que cada um tem seu jeitinho especial de aprender e brilhar. E desde aquele dia, toda vez que alguém falava escola, o coração dele ainda batia rápido, mas agora era de alegria. História infantil: A Galinha dos Ovos de Ouro. Era uma vez, numa pequena vila colorida chamada Vila do Milharal Feliz, vivia uma galinha muito especial chamada Gertrudes. Mas não era uma galinha comum, dessas que só dizem có, có, có. Não, não. A Gertrudes falava, reclamava, contava piadas ruins e botava ovos de ouro. Todos os dias pela manhã, Gertrudes saía do galinheiro alongando as asas e dizia: "Ai, ai, mais um dia de trabalho duro sendo uma galinha milionária." O dono dela era o seu Zeca, um homem simples, meio atrapalhado, que usava chinelo com meia e conversava sozinho. Quando descobriu que Gertrudes botava ovos de ouro, quase caiu sentado no chão. "Minha Nossa Senhora do Milho Cozido, uma galinha rica!" ele gritava, correndo pela vila com o ovo brilhando na mão. Com o passar dos dias, seu Zeca começou a ficar famoso. Comprou TV nova, sofá novo, chapéu novo, só não comprou paciência nova. "Gertrudes, minha querida, será que hoje dá para botar 2 ovinhos de ouro?" perguntava ele, com um sorriso forçado. "Ô Zeca, eu sou galinha, não fábrica", respondia ela, revirando os olhos. A galinha fazia sucesso até na internet. As crianças da vila iam lá só para ouvir suas piadas. Por que o pintinho atravessou a estrada? Para provar que não era galinha, dizia Gertrudes, caindo na gargalhada sozinha. Mas seu Zeca começou a se comparar com os vizinhos. "A vaca do seu Tonho dá leite todo dia, e a minha galinha só um ovo", resmungava. Gertrudes tentou avisar. "Zeca, riqueza demais, sem gratidão vira confusão." "Ah, conversa de galinha", ele respondia. Até que, numa noite, seu Zeca teve uma ideia muito ruim. "Se ela bota ovos de ouro, então deve ter uma montanha de ouro aí dentro", pensou ele, coçando a cabeça. No dia seguinte, Gertrudes percebeu algo estranho. "Zeca, por que você está me olhando como quem olha um bolo de chocolate?" "Nada não, Gertrudinha, vem cá rapidinho." Mas antes que algo ruim acontecesse, os pintinhos da vila começaram a cantar bem alto, chamando a atenção de todo mundo. O barulho foi tão grande que seu Zeca se assustou, tropeçou no próprio chinelo e caiu sentado. Gertrudes respirou fundo e disse, séria: "Zeca, você esqueceu o mais importante. O ouro vinha porque eu estava bem, feliz e cuidada. Ganância quebra magia." Seu Zeca ficou em silêncio. Olhou para a galinha, para os ovos, para os pintinhos e começou a chorar. "Desculpa, Gertrudes. Eu deixei a pressa falar mais alto que o coração." A partir daquele dia, seu Zeca mudou. Parou de contar ovos e começou a contar histórias. A vila virou um lugar ainda mais feliz e Gertrudes continuou botando seus ovos dourados, mas agora com um sorriso no bico. E toda vez que alguém perguntava qual era o segredo daquela galinha, ela respondia: "Simples, gratidão, cuidado e nada de ideias malucas antes do café da manhã." E assim, na Vila do Milharal Feliz, todos aprenderam que quem valoriza o que tem, sempre terá o suficiente. História infantil: O Ursinho e o Mel.
Era uma vez em uma floresta colorida e cheia de sons curiosos, vivia um urso chamado Bento. Bento não era um urso qualquer. Ele era grande, fofo, muito simpático e completamente apaixonado por mel. Não gostava de mel, ele amava mel. Pensava em mel ao acordar, sonhava com mel à tarde e antes de dormir murmurava: "Ah, mel." Certo dia, Bento sentiu um cheirinho delicioso no ar. Seu nariz se mexeu sozinho. "Mel!" gritou ele, dando um pulo tão grande que assustou um esquilo que caiu de costas. "Ei, Bento!" disse o esquilo rindo. "Vai com calma, você ainda vai tropeçar nesse seu próprio entusiasmo." Bento respondeu: "Não posso, amigo. Meu estômago está cantando ópera." Seguindo o cheiro, Bento encontrou uma colmeia dourada pendurada bem alto numa árvore. Seus olhos brilharam. "Oh, melzinho lindo da minha vida, já estou chegando!" disse ele, abraçando o tronco da árvore. Tentou subir, escorregou. Tentou de novo, escorregou outra vez. "Essa árvore claramente não gosta de ursos", reclamou, bufando. Foi então que apareceu Lily, uma abelhinha pequena, de asas brilhantes e olhar atento. "Ei, senhor urso", ela disse cruzando os bracinhos. "Você não pode simplesmente pegar o mel assim." Bento arregalou os olhos. Mas eu sou educado. Eu ia dizer obrigado depois", respondeu confuso. Lili suspirou. "O mel é fruto do nosso trabalho. A gente divide sim, mas precisa de respeito." Bento coçou a cabeça. Nunca tinha pensado nisso. "Então, o que eu faço?" perguntou meio sem graça. Lili sorriu. "Ajude a floresta hoje e amanhã a floresta ajuda você." Bento não entendeu muito bem, mas decidiu tentar. Durante o dia, ele ajudou um coelhinho a encontrar sua toca. Tirou uma pedra que bloqueava o riacho e até espantou um javali rabugento que estava reclamando de tudo. No final do dia, Bento estava cansado, suado e com muita fome. "Acho que não vai ter mel para mim", murmurou triste. Quando o sol começou a se pôr, Lili e várias abelhinhas apareceram voando em volta dele. "Bento!" disseram em coro. "Você aprendeu!" Elas entregaram a ele um potinho de mel dourado e perfumado. Bento ficou emocionado. "Esse é o mel mais bonito que já vi", disse, com os olhos marejados. Ele deu uma colherada e sorriu. "Uau! É ainda melhor quando vem com amizade." Todos riram. Bento percebeu que dividir, respeitar e ajudar fazia tudo ficar mais doce, até o mel. E assim, o urso que só pensava em mel aprendeu uma lição importante. Quando você pensa nos outros, a vida sempre te devolve algo especial. E claro, às vezes devolve em forma de mel. História infantil: O Coelho e a Cenoura. Era uma vez numa fazenda alegre e barulhenta chamada Fazenda do Riso, um coelhinho muito esperto chamado Pipo. Pipo era pequeno, fofinho e tinha as orelhas tão longas que às vezes ele tropeçava nelas, mas ele dizia que aquilo era estilo. Ele morava bem ao lado da plantação de cenouras mais famosa da região, cultivada pelo velho e bondoso Senhor Tomé, um fazendeiro que cantava desafinado o dia inteiro. Pipo adorava cenouras mais do que qualquer coisa no mundo. Ele sonhava com cenouras crocantes, cenouras doces, cenouras gigantes. Mas havia um problema. Ele sempre tentava pegar mais do que precisava. Um dia, bem cedinho, Pipo olhou para a plantação e viu algo que fez seus olhos brilharem como duas lanternas. Uma cenoura enorme, tão grande que parecia ter crescido fazendo musculação. Era a maior cenoura já vista na fazenda. "Ah, você é minha grandona deliciosa", disse Pipo, esfregando as patinhas e quase salivando. Só que o Senhor Tomé também tinha visto a cenourona. "Essa aí vai ser a estrela do concurso de vegetais gigantes", disse ele animado, acariciando a barriga como se já celebrasse. Pipo ficou dividido. Ele queria muito aquela cenoura. Mas o concurso era muito importante para o fazendeiro. Mesmo assim, o coelhinho não resistiu.
De noite, quando todos dormiam, até as galinhas que roncavam igual gente, Pipo foi até a plantação. Mas quando tentou puxar a cenoura gigante, ela não saiu. Ele puxou, puxou, puxou e, pof! Caiu de costas dentro de um monte de feno. Essa cenoura deve ter raiz até o centro da terra, reclamou ele, tirando palha do nariz. De repente, ele ouviu alguém se aproximando. Era sua amiga Rita, a ratinha falante. Pipo, o que você tá fazendo aí? Parece um biscoito de feno. Eu só tava alongando, disse Ellie, tentando bancar o atleta. Alongando com uma cenoura na mão? Sei. Com vergonha, Pipo contou tudo. Rita, muito mais sábia do que seu tamanho, colocou a mãozinha na cintura e disse: Pipo, por que você quer pegar essa cenoura escondido? Porque ela é perfeita e eu sempre quero a maior, a mais bonita. Mas será que você precisa dela? Ou só quer porque ela é grande? Pipo ficou pensativo. Era verdade. Ele já tinha cenouras de sobra na sua toca. E o Sr. Tomé ficaria muito triste se perdesse a estrela do concurso. Acho que exagerei um pouco, Pipo admitiu. Na manhã seguinte, o coelhinho tomou uma decisão. Foi até o Sr. Tomé, respirou fundo e disse: Sr. Tomé, eu tentei pegar sua cenoura gigante ontem e eu queria pedir desculpas. O fazendeiro ficou surpreso, mas sorriu. Pipo, fico feliz por você ter dito a verdade. Sabe, posso plantar outra cenoura gigante só para você, mas essa aqui é especial para mim. Pipo sorriu e dessa vez seu sorriso era maior que a própria cenoura. No dia do concurso, a cenoura de Tomé ganhou o primeiro lugar. E todo mundo comemorou, inclusive Pipo, que agora estava ajudando a plantar a sua própria cenoura gigante. Ele descobriu que certas coisas ficam muito mais gostosas quando são conquistadas com paciência e honestidade. E claro, com amigos por perto, principalmente quando são ratinhas sabidas. E assim, na Fazenda do Riso, Pipo aprendeu que querer tudo só para si nunca traz felicidade. Mas dividir, ajudar e ser honesto pode transformar uma simples cenoura em uma grande aventura.